Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre Diabo, o Satanás, né? Que seria o grande mal ali, o grande vilão, o grande chefão final ali dos cristãos. E também de algumas outras religiões, só que as outras religiões podem ter um outro nome, outra coisa. Eu não sei agora de cabeça, mas provavelmente deve existir, né? Um vilão, né? O que eu quero deixar nesse vídeo é uma coisa que eu estava pensando. Será que o diabo, ele é tão idiota assim quanto a gente pensa? Será que ele é burro assim quanto a gente realmente pensa, né? Eu quero deixar uma reflexão para vocês. O diabo, ele era um dos anjos mais próximos de Deus. Ou seja, ele tinha muita força, muito poder e ele carregava a luz, ele era portador da luz, né, segundo a Bíblia. E mesmo assim, mesmo tendo tudo, ele caiu. Eu quero frisar bastante aqui para vocês. Ele não é um humano igual a gente, né? A gente tem mania de, não, nós somos pecadores, nós erramos e tá tudo bem. Exato, mas o diabo, ele não era humano. Ele não pensa como a gente, ele não peca, ele não tem os mesmos pecados que a gente. Esse negócio de inveja, ira, eles podem ter, mas é diferente. Não é igual a gente aqui que tem inveja dos outros por bobagens. Então, é uma coisa mais profunda, você começa a perceber. E ele caiu, e ele era muito próximo de Deus. E essa é uma coisa muito louca, porque ele também não caiu sozinho, ele levou um terço dos anjos. E a minha pergunta e a minha reflexão é: se ele, que era o portador da luz, caiu do reino de Deus, quem sou eu para não cair? Quer dizer, eu não sou nenhum anjo, eu sou humano e a gente não tem certeza, pelo menos eu não lembro, de que se a gente for para o céu viver no reino de Deus, a gente será um anjo. Talvez a gente seja algo menor que um anjo. E se a gente é algo menor que o anjo, o que garante da gente não se voltar contra Deus? Sendo que um dos seres mais próximos de Deus se voltou contra ele, né? Então, é meio louco isso. Deixa eu ver, eu também anotei outras coisas aqui. Uma outra coisa que eu vejo muito a igreja pregando, e também eu acho que na Bíblia, talvez, eu não me recordo ainda, caso tenha, comenta aqui que eu quero saber, mas dizendo que a gente terá a paz eterna quando a gente entrar nos reinos do céu. O que também é meio louco pensar, porque antes disso, teve lá o diabo se voltando contra Deus e levando um terço dos anjos com ele. Isso já não é considerado paz. Então, o que me garante disso não acontecer novamente? De não ter outra pessoa e se voltar contra Deus? Lembrando que também, pelo menos é o que eu acredito, não é como se Deus fosse um lado e o diabo fosse o outro. Afinal, Deus está acima de todos. Então, o diabo não pode estar ao inverso dele. Ele está embaixo. E se ele está embaixo, quer dizer que provavelmente pode acontecer de alguém se voltar contra ele. Afinal, Deus deu o livre-arbítrio para todos. E qual que é o impedimento dele de não ter outra pessoa se voltando contra ele? Afinal, se tiver alguém pensando em se voltar contra ele, ele não vai impedir que a pessoa pense, né, naquilo, mesmo ele sabendo que ela está pensando naquilo. Senão ele teria impedido o diabo, né? E acho que ele é bem claro contra isso, tanto na nossa criação. Mesmo você pensando coisas erradas, você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quer. Afinal, se você não faz ali o que você pensa e deseja, você não é você mesmo, né? Então, ele estaria mudando você, e eu acredito que não é isso que ele queira, né? Tem essa parte também. Ah, outra coisa que eu anotei aqui afinal, ele é burro? Eu acredito que não, porque se pensando assim numa lógica, se eu fosse ele, eu me voltasse contra Deus. E uma das coisas que as pessoas falam que ele está aqui para pegar a maior parte das almas daqui da Terra, para levar com ele, porque ele tem inveja da nossa criação. Mas afinal de contas, se ele é um ser superior a mim e eu não faria isso,
Por que que ele pensaria em fazer isso, sendo que ele é um ser antes de Deus? Então, essa lógica está meio errada, eu acho. Tem alguma peça, alguma coisa que está faltando nesse jogo que não está, eu não consigo compreender por conta de que eu não tenho esse entendimento ainda. Mas não faz sentido, ele não vai ganhar nada com isso, né? É tipo trabalho morto. Você acha que ele tá preocupado? Ah, não, eu vou ficar muito sozinho lá no inferno, deixa eu levar mais almas comigo. Ou ele tem uma ira ou inveja. Ah, não, eu odeio seres humanos, deixa eu levar eles comigo. O que essa ira e essa inveja que a gente pensa é somente nós seres humanos que temos ela. O, como o diabo seria algo mais evoluído que muitos seres e tantos os anjos, por que que ele pensaria em fazer isso, né? Essa é uma outra questão, porque ele não vai ganhar nada com isso no final, levando a mais ou menos. Aí tem um outro ponto. Será que ele não ganharia nada se ele levasse? Será que realmente não vai ganhar nada? Será que outra coisa que eu coloquei aqui, em uma guerra, cara, quando tem dois países, eles estão prestes a guerrear, esse país aqui não vai atacar esse se ele não souber que tem uma probabilidade de ganhar. Por exemplo, vamos ver lá, sei lá, Estados Unidos e China. Tu acha que mesmo que Estados Unidos vai atacar a China de alguma maneira, sendo que ele sabe que ele não vai ganhar, sendo que é um exemplo, tá? Não sei a verdade, mas ele sabe, nossa, não tenho chance nenhuma contra esse país. Nem vou atacar ele. Deixa pra lá. Tipo, entende? É, se nós, seres humanos, já pensamos dessa maneira, que dirá um ser mais evoluído? Então, o que eu acredito é que, de alguma maneira, existe alguma maneira dele tomar o lugar do Criador? Essa é uma pergunta que eu estava refletindo. Será que existe? Porque a gente tem a noção de que, sim, é impossível você substituir o Criador. Mas por que que o diabo atacaria o Criador, sendo que não tem chance dele virar ou derrotar ele? E como ele convenceria um terço dos anjos a se voltar contra o Criador, sendo que é praticamente não tem como vencer, né? Não teria como vencer. Então por que que ele conseguiu fazer a cabeça desses anjos se voltar? Como foi a lógica que ele usou para poder eles se voltarem contra o Criador? O que que ele falou? Qual foi o argumento? Porque não é meio insano? Imagina alguém chegando para você, e aí, vamos para uma guerra contra alguém e tipo, é 100% de chance de a gente vai perder, mas vamos lá, vai ser divertido. E depois a gente vai ser condenado para sempre. Eu acredito que possa existir alguma maneira dele derrotar. É claro que isso também tem outras questões que não entram no meu entendimento. Talvez o derrotar que a gente pense não é o derrotar que eles de fato coexistem, né? Porque o ser humano é uma visão. Agora, o reinado de Deus é uma outra visão. Então é algo totalmente diferente e fora do nosso entendimento atual. A gente não teria nem como entender isso. Mas é meio louco, né? Tipo, é meio louco você pensar essas coisas. Eu tava refletindo. Então, talvez, galera, o que eu quero trazer nesse vídeo é que talvez o diabo não seja tão burro quanto vocês pensam. Talvez ele tenha armado algumas coisas. Afinal, ele é um ser antes de Deus ali. Ele está junto com um dos melhores, né? Na época de poder, né? No caso ali, Gabriel, Jesus, enfim. É meio louco você pensar que ele que não é um ser humano, atacaria Deus assim sem, sabe, sem nenhuma esperança de ganhar. Talvez exista alguma peça que esteja faltando no jogo e a gente não saiba ainda, ou pelo menos eu não sei, né? Enfim, é o que eu estava estudando recentemente. E esse foi o vídeo, essa foi a minha visão. Eu queria compartilhar com vocês hoje. E vamos lá, tô empolgado, eu gostei de fazer esse tipo de vídeo. E é isso aí.